Olá, que bom poder estar aqui de novo para conversarmos a respeito de um tema bastante polêmico, o livre-arbítrio. Que a paz de Deus esteja com todos nós. Bem, meus irmãos, aqui e ali existem pessoas que negam o livre-arbítrio, alegando que no mundo, as pessoas no mundo é tão independente quanto o pássaro no alçapão. Você sabe, entende o que significa isso, pássaro no alçapão. Pois bem, mas para a doutrina espírita, não existe predestinação, não existe destino, não há sorte e nem azar, não há predisposição. O futuro, ele é constituído todos os dias, através do nosso pensamento, através das nossas ações, através do contato com seu grupo cultural, né? A comunidade. As pessoas, eu, você, escolhemos os caminhos que queremos trilhar, exercitando uma capacidade, uma característica de ser inteligente. O livre-arbítrio envolve 5 aspectos. Vamos ver: a moral, a ética, a vontade, o determinismo e a liberdade. São esses os 5 aspectos que envolvem o livre-arbítrio. Afinal, o que é o livre-arbítrio? Bem, o livre-arbítrio é a possibilidade de escolher, de decidir, de escolher em função da própria vontade, isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. Isso é o que significa livre-arbítrio. Segundo a doutrina espírita, é a liberdade de fazer ou de não fazer, de seguir tal ou tal caminho para o seu adiantamento, o que é um dos atributos essenciais do espírito. Por quê? Porque sem o livre-arbítrio, seríamos todos máquinas. Não teríamos condição de pensar. Mas como somos seres pensantes, podemos decidir, escrever, contar, deixar registrado a nossa história. Bem, qual a diferença, então, entre os conceitos de liberdade e ética, vezes a liberdade com moral? Vamos lá. A liberdade com ética significa o quê? Queremos dizer o quê? Autonomia de agir em função do que se quer e do que o outro espera que se faça. Ou seja, princípios que motivam. A liberdade com moral significa o quê? Agir no bem, fazer aos outros o que queríamos que os outros nos fizessem, isto é, fazer o bem e não o mal.
Está dentro de quê? Dos bons costumes. Então, por que o homem tem liberdade relativa? Por que o homem tem liberdade relativa? Porque o limite da manifestação da vontade individual se encontra quando começa a liberdade alheia. Eu só posso ir até determinado lugar, limite, né? Aí nós já conhecemos esse conceito em educação moral e cívica há muito tempo, desde quando estudamos, né? Já nossos professores passaram isso para nós. A nossa liberdade termina quando começa do meu vizinho. Sendo, pois, Deus, Senhor de nossas vidas, tudo só vai até onde Ele quer. Sendo Deus, olhe bem, perceba bem o que eu estou dizendo. Sendo Deus Senhor de nossas vidas, tudo só vai até onde Ele quer. Ele quem? Deus. Tá? Então, nós quando reencarnamos, trazemos conosco nossa pauta reencarnatória. Das coisas que irão nos acontecer, dos caminhos que podemos seguir, mas tem o livre-arbítrio, que nesta metade do caminho, eu posso, por minha livre e espontânea vontade, mudar. Só que eu só vou até um certo limite. Quem comanda a minha vida é Deus. Então vai ter um momento que Deus vai brecar mesmo essa minha caminhada. E vai dizer, você só vai até aqui. Porque a vontade de Deus sobre todos nós, sobre tudo, é soberana. O que se entende por liberdade, vontade? O que se entende por liberdade e vontade? Tanto a virtude como o vício dependem da vontade do indivíduo. A virtude, como o vício, depende da vontade do indivíduo. Onde estamos em condições, olhe bem, onde estamos em condições de dizer sim, também podemos dizer não. De forma que, se cumprir uma boa ação depende de nós, dependerá também de nós não cumprir uma ação má. Quem escreveu isso foi Aristóteles, 384 a 322 a.C. Vou repetir porque foi Aristóteles, né, que deixou isso escrito. Então ele diz assim: onde estamos em condições de dizer sim, também podemos dizer não. De forma que, se cumprir uma boa ação depende de nós, dependerá também de nós não cumprir uma ação má. Bem, são os atos humanos guiados por determinismo imposto por Deus? A primeira questão, uma primeira questão. Uma segunda questão.
Seria o conceito de determinismo sinônimo da lei de causa e efeito? Seria? Então, vamos ver aqui. A primeira questão. São os atos humanos guiados por determinismo imposto por Deus? A tese filosófica do determinismo afirma que tudo que acontece está pré-determinado. A segunda questão que foi feita, seria o conceito de determinismo sinônimo da lei de causa e efeito? Segundo a doutrina espírita, a fatalidade só existe pela escolha que o espírito fez ao encarnar de sofrer esta ou aquela prova. Bem, ao escolhê-la, ele elege para si uma espécie de destino. Isso se tratando de provas físicas. Porque no tocante às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio, quanto ao bem e quanto ao mal, é sempre senhor de resistir ou de ceder. Meus amigos, o livre-arbítrio, ele é relativo, segundo o Espiritismo. Apanágio do ser humano, cujo exercício o orbe terrestre estará também submetido a determinadas circunstâncias, de acordo com o mapa de serviços a ser desenvolvido pelo reencarnante. Porque mesmo que ao reencarnar nós caímos no esquecimento, do passado, nós, nos esquecemos do passado, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, esquecimento do passado, mas nós trazemos na nossa consciência o direcionamento do caminho que nós vamos seguir. Aquele estalo que dá assim, ó. Quando você vai fazer alguma coisa, aí a consciência acusa e vem a lembrança, isto é certo ou isto é errado? Porque nós somos o somatório de muitas reencarnações. E trazemos conosco, registrado no nosso perispírito, todas as nossas boas e más ações. É justamente no momento que nós vamos tomar uma decisão que devemos parar para analisar o que é que a nossa consciência está nos acusando, está direcionando. Buscar sempre a oração como uma forma do despertar dessa consciência. Porque na consciência que está Deus. Onde está Deus?
na consciência de cada um. E é justamente nesse momento que a gente vai pensar, se lembrar, olha, isso aqui não está certo, isso aqui está errado, e eu não vou fazer. Sempre pensando, se eu fizer isso, a quem eu vou beneficiar? Será que não vou causar prejuízo a outros? Será bom ou será ruim esse caminho? Parar para pensar. E pedir a Deus sempre para que a gente possa utilizar o nosso livre-arbítrio da melhor forma possível. Porque o nosso maior juiz é a nossa própria consciência, que vai estar ali nos acusando. Esse mapa que nós trazemos, essa pauta reencarnatória, segundo diz André Luiz, esse mapa que é delineado pelo Espírito, em harmonia com as opiniões dos nossos guias espirituais, antes mesmo de iniciar o processo reencarnatório. Então, nesse mapa, nesta pauta reencarnatória, porque no mundo espiritual, existe um departamento chamado Departamento Reencarnatório, onde o espírito antes de reencarnar, ele é levado a esse departamento. E lá ele vai tomar conhecimento deste mapa, desta pauta. Então, nesse mapa, vai estar escrito o quê? As condições sociais, as moléstias, o cerco das tentações, os ambientes viciosos, os dissabores, tudo escrito. Então, nenhum de nós chega aqui dizendo, eu não sabia, não se lembra, mas a consciência vai acusar, porque ninguém reencarna despreparado. Há todo um planejamento. Tudo isso que eu citei, as condições sociais, as moléstias, o cerco às tentações, os ambientes viciosos, os dissabores, são circunstâncias da existência humana. Quantos e quantos lugares você já esteve e não se sentiu bem? Ou se sentiu assim como um peixe fora d'água? Poxa, aquele ambiente não é o meu ambiente. Ou quando você é levado a conviver com determinado tipo de tentações e você fica propensa a seguir, por exemplo, um vício, e alguém lhe dá uma bebida e você, seu organismo não aceita e você, não, eu não devo beber, ou eu não devo fazer isso. Eu citei apenas beber por um exemplo, mas tem outros vícios, outras coisas, né? Outras formas, né? E quantas moléstias, quantas doenças as pessoas são acometidas e ela mesma pergunta, por que eu? Por que eu estou passando por essa prova? E os desabores, as desilusões, as decepções, são características, são circunstâncias, melhor dizendo, da existência humana. Entre elas, porém, está presente, entre tudo isso que eu falei,
está presente sua vontade soberana. Você pode vencer as suas más tendências. Eu posso vencer as minhas más tendências. Eu posso vencer. Vai depender da minha vontade. Você pode superar a sua dificuldade, seja ela moral, seja no ambiente, as condições sociais que a vida te oferece. Você pode superar dificuldades, porque você tem o seu livre-arbítrio. Você é que vai decidir o seu destino. O indivíduo pode nascer em um ambiente de misérias e dificuldade, buscando vencer por sua perseverança no trabalho e triunfar das deficiências encontradas. Você pode. Pode suportar as enfermidades com serenidade e resignação. Pode ser tentado de todas as maneiras, mas só se tornará um criminoso se quiser. Livre, meu irmão, para agir. O homem tem liberdade de escolher o tipo de vida que quer levar. Não vai faltar convites, não vai faltar conselhos para o bem e para o mal. Aí que outro dia uma pessoa me disse assim: poxa, Cleo, é mais fácil alguém dar uma bebida numa porta do bar do que dar um pão. Se chegar alguém num determinado ambiente vicioso, há pessoas que desejam que aquela pessoa continue caindo, mas também pode existir pessoas que queiram ajudar. As dores, as dificuldades, as vicissitudes da vida constituem provas ou expiações que o indivíduo deve enfrentar como consequência do seu livre-arbítrio. Como consequência melhor dizendo, que o indivíduo deve, retificando, que o indivíduo deve enfrentar como consequência do uso indevido, incorreto do livre-arbítrio em existências e vivências passadas. Pessoas que caíram desastrosamente no passado, em decorrência, por exemplo, do suicídio, em decorrência de uma violência que cometeu com alguém, ou que alguém cometeu com uma pessoa, quando retorna da reencarnação, através da reencarnação, ele sente atração por aquele ambiente. Ele se sente atraído pela prática daquele ato, porque ele tem dentro de si resquícios, lembranças que o levam a manter contato novamente com aquela situação. Aí que está a fortaleza moral do indivíduo, de dizer não para aquilo o que não vai lhe fazer bem, porque a sua consciência vai dizer: cuidado com o que você vai fazer. Foi nesse caminho que você caiu no passado. Quer cair de novo? O Espiritismo, meus irmãos, tem visão própria acerca do assunto. Afinam-se
de alguma forma, com outros segmentos religiosos que têm essa mesma visão. Esclarece-nos o Espiritismo que pelo uso do livre-arbítrio, construímos o nosso destino, que poderá ser de dores ou de alegrias. B. Quanto mais livre é o espírito, mais responsável será. C. A fatalidade ou o determinismo que afetam sua vida derivam da escolha das provas que o espírito fez ao reencarnar. Portanto, meus amigos, que possamos fazer uso do nosso livre-arbítrio da melhor forma possível, atentando para todas as oportunidades que nós vamos encontrar para crescer, para nos melhorar. Porque nos melhorando, nós vamos construindo o nosso destino, nós vamos construindo a nossa vida da melhor forma possível. E vamos assim também colaborando com aqueles que estão ao nosso redor. Não é que queiramos servir de exemplo, não é isso. Porque quando buscamos utilizar bem nosso arbítrio, nós estamos planejando a nossa vida futura. Diz o Evangelho que a felicidade não é desse mundo. Mas, segundo os grandes estudiosos da doutrina espírita, nós podemos começar a construir um futuro melhor, semeando uma boa semente. E essa boa semente vai nos ajudar para que ao retornarmos, possamos retornar numa condição melhor. Então, todas as vezes que você se sentir atraído por determinado ambiente, por determinado vício, por determinado caminho, pense primeiro, raciocine. Nós somos seres inteligentes da criação. Nós somos seres inteligentes e fomos criados para sermos felizes. Mas isso vai depender somente de nós. Então, como hoje eu recebi uma mensagenzinha de um irmão que ele diz assim, segundo ele, a palavra de André Luiz: não reclames da sombra, seja luz. Então vamos ser luz. E não custa nada. Eu acho que não custa nada ajudar o outro a não cair na ribanceira. Sem ferir, sem maltratar, sem humilhar, sem se achar o bambambam da história. Agir com humildade, com brandura, aceitar o outro como o outro é, respeitar o limite do outro, não exigir do outro aquilo que nós ainda não temos condições de ser ou de fazer. Ser feliz é ver com alegria o sucesso do outro. É respeitar o outro em todos os momentos. Não somos juízes.
E como já dizia os antigos, eu gosto muito de ouvir os nossos ancestrais, que têm a sabedoria. Ele dizia: nós não somos a palmatória do mundo. Que Deus, nosso Pai, em sua infinita misericórdia, abençoe a todos vocês que nesse momento está a me ouvir. Deus os abençoe.